Eu diverti-me muito a fazer o Pôr do Sol, sem dúvida, mas acho que me diverti mais a fazer este. Foi o projeto que me permitiu, de facto, explorar mais coisas, nem que seja... Quando um boneco leva um tiro, o que é que sai? Exato. Espuma, e é branca ou é vermelha? Pois. São tudo decisões que vocês têm. É que se for branca, aquilo que sai é um bocado estranho de ver. Como é que um boneco corre? Tem de acompanhar este tipo de dúvidas de fantasia, não é? Que é incrível, ou seja, isso foi espetacular. Olá a todos e bem-vindos à nossa Watch Party, o podcast de cinema e séries da Renascença, feito por 3 jornalistas que, nas horas vagas, consomem muito conteúdo para vos dizer o que não podem perder. Eu sou o João Malheiro e, apesar de tudo, ainda gosto de ver muitos filmes com bonecada. E eu sou a Daniela Espírito Santo, moro em Vila Nova de Gaia, mas há uns anos fui de propósito a Lisboa para ver ao vivo o Avenida Q. E adorei, diga-se A passar. Avenida Q que já teve muitos shout-outs neste podcast. É verdade, já falamos disto aqui imensas vezes. Esta semana não temos a Inês Braga Sampaio, talvez se tenha juntado à frente espetacular pela liberdade peluda, mas quem nos pode falar melhor sobre isso é o nosso convidado de hoje. Trata-se de um realizador e argumentista português que já se destacou no cinema, na televisão e até no teatro. Em 2012 venceu o Motel X com o filme de terror A Bruxa de Arroios. Fez ainda longas-metragens como Linhas de Sangue, ensinou a peça de teatro Inimigos da Liberdade e na televisão foi uma das mentes por trás do fenómeno da RTP Pôr do Sol, que teve 2 temporadas e um filme. Agora regressa ao canal público com outra ideia irreverente, Felp. Falamos, claro, de Manuel Pureza. Bem-vindo ao Watch Party. Viva, camaradas, como é que estamos? Estamos bem, estamos na luta. A luta Com a continua. frente A espetacular luta pela continua liberdade sempre. peluda. Exatamente. Manuel Pureza já nos vai explicar melhor em que consiste a nova série da RTP, mas vamos primeiro às notícias. Esta quinta-feira estreia-se o mais recente filme de Darren Aronofsky. Apanhado a roubar, conta com Austin Butler no papel de um homem que se vê envolvido no meio de um grupo de gangsters ameaçadores. Todos o querem apanhar, mas ele não faz ideia porquê. Zoe Kravitz, Matt Smith, Liv Schreiber e Vincent D'Onofrio são alguns dos nomes do elenco desta caça ao homem que parece ter mais humor e ação que o típico filme de Aronofsky. Para lá das estreias desta semana, há mais filmes no cinema que convém sublinhar. Destaco Eddington, o novo trabalho de Ari Aster, que abandona em definitivo o terror para dar-nos uma sátira sobre o impacto da Covid-19 nos Estados Unidos. Em maio de 2020, um impasse entre o xerife e o mayor de uma pequena cidade leva a uma disputa eleitoral caótica. Joaquin Phoenix e Pedro Pascal são os protagonistas desta comédia que explora ao absurdo algumas das polémicas que têm assombrado a América. Olha, o Ari Aster até pode ter cortado com o terror, mas eu tenho uma sugestão que te pode agradar. Chama-se A Meia Irmã Feia e é uma adaptação do conto da Cinderela, mas ao estilo de A Substância. Num reino de contos de fadas, onde a beleza é um negócio brutal, Elvira luta para competir com a sua incrivelmente bela meia-irmã e fará de tudo para chamar a atenção do príncipe. Esta comédia negra é a estreia de uma cineasta norueguesa e pretende usar o terror para discutir como é que olhamos para o corpo feminino e os padrões de beleza impostos pela sociedade. Tem sido bastante elogiada pela forma como transmite a sua mensagem. Mas esta Cinderela não é nada apropriado para crianças, certamente. No entanto, há um filme que é neste momento ideal para ir ver em família. Daffy e Porky Salvam o Mundo é o primeiro filme dos Looney Tunes a ser lançado em sala de cinema e conta com o estilo de animação clássica que todos conhecemos. Quando aliens decidem invadir a Terra, Daffy e Porky são a dupla improvável que vão ter que salvar toda a humanidade. É uma oportunidade única para levar os mais novos a ver estas personagens icónicas ao cinema. E no streaming já chegou a nova temporada de Peacemaker. John Cena regressa no papel deste anti-herói improvável que procura ser aceito como um símbolo da paz. Quando descobre uma realidade alternativa em que tem toda a adoração que sempre desejou, Peacemaker e a sua equipa viajam pelo multiverso. Mas isso pode ter consequências imprevisíveis. James Gunn, o criador da série e líder da DC Studios, novo líder da DC Studios, diga-se passagem, já avisou que esta segunda temporada vai lançar os dados para a primeira grande narrativa dos filmes deste novo universo cinematográfico. Há várias personagens do recente Superman que vão fazer aparições especiais e importantes, fica aqui a dica. Os novos episódios do Peacemaker já podem ser vistos na HBO Max. Já chegou até nós, malta. Desta vez raptaram alguém que a gente conhece. O Nuno. O Hugo. Qualquer dia é um de nós. Olha, antes vocês que a gente. Oh, Lena. Olhem o quê? Se não querem ser raptados, vão para a terra deles. Ei, eu sou português, pá! És. E eu sou a Soraya Chaves. Num Portugal alternativo, bonecos de peluche vivem como cidadãos de segunda. São uma comunidade farta de ser deixada na prateleira. Entre cafés de bairro, lavandarias suspeitas e militância com enchimento, nasce o FELP, Frente Espetacular pela Liberdade Peluda, um movimento que luta por direitos básicos.
Neste mundo em que os humanos e os bonecos têm de aprender a coabitar em conjunto, há lutas pelo poder, intriga peluda, tráfico de bonecos e teorias da conspiração. Manuel Pureza realizou os episódios desta comédia, também criada por Henrique Dias e Rui Melo, que também já esteve neste Watch Party. Manel, acho que a primeira pergunta a fazer é como é que uma ideia destas vos veio à cabeça? Bom, nós estávamos todos nus numa sauna. Não, não é verdade. Mas, não, o que é que acontece? Em boa verdade, nós vinhamos com um legado do primeiro álbum da banda que tinha sido muito impactante, não é? Ou seja, o Pôr do Sol tinha feito o seu percurso. Durante 3 anos ficámos agarrados àquilo, àquela história, àquelas personagens. E foi uma história que nos mudou a vida, se não só aos 3, pelo menos se não a toda a gente que participou, assim aqui é, pelo menos a nós os 3 mudou completamente a nossa vida, não é? Ou seja, passámos curiosamente a ser reconhecidos por termos feito uma coisa marcante, e isso acho que é mesmo assim, ainda por cima com um país com a nossa escala, quando acontece em qualquer rua que tu andes, as pessoas dizem epá, Pôr do Sol, e não sei o quê, que é uma coisa muito engraçada, e que nos pôs, de facto, com uma boa pressão em cima de o que é que vamos fazer a seguir. Pronto. E em boa verdade, ontem estávamos os 3 e o Henrique dizia uma coisa com muita razão, que é: o Pôr do Sol podia ter durado mais 5, 6, 7 temporadas. Podia. Claro que podia, mas para nós deixava de ser desafiante e, sobretudo, corríamos o sério risco de romper com um contrato subentendido que tínhamos feito uns com os outros, que era quando a piada acabasse, acabava. Pronto. E devia mesmo acabar e deixar saudades e ser curto, incisivo e passar. Eu acho que esse é o truque, ou seja, abandonarmos as coisas quando a memória sobre elas é boa e não má. Estão a ver? Ou seja, é quase aquele cão que um gajo mantém vivo só porque coitadinho é o meu cão, mas depois a única coisa que nos lembramos dele é as fraldas e coisas. Estão a ver o que eu estou a dizer? Pronto, ou seja, numa fase já de destrutor final, e nós não queríamos que isso acontecesse com o Pôr do Sol. Não chegaram a eutanasiar o Pôr do Sol? Não chegámos a assistir clinicamente o suicídio da coisa. Não, de todo. E portanto, nasce o Felp durante o processo do Pôr do Sol. Okay. Portanto, quando estávamos a fechar a gaveta do Pôr do Sol, nasceu a vontade de continuarmos nesta senda de géneros televisivos que nos marcaram, seja positiva, seja negativamente, não é? Ou seja, no caso das novelas, é quase bipolar, não é? Ou seja, nós temos novelas de que nos lembramos em miúdos de ver com os nossos pais, mas a maior parte do tempo que nos lembramos é das más cenas que as novelas têm, não é? Sejam elas portuguesas ou não. Pronto. Certo. E neste caso, eu cresci, eu tenho 41 anos, portanto, eu cresci a uma fase da minha infância que eu me lembro perfeitamente que a Rua Sésamo teve um papel fulcral na minha formação. Aprender a contar com o conto de contar, as letras com becas e coegas, etc. Ou seja, isso criou uma espécie de manta pedagógica para uma determinada geração, e ainda bem que assim foi, ou seja, não era a telescola, mas era uma espécie de telescola, não é? Com bonecos. Com bonecos. E portanto eu acho que a nossa ideia de fazer com bonecos é porque de repente podemos falar sobre coisas importantes e continuar a meter dedos em feridas que dão risa em vez de dor, não é? Pronto. O facto de serem bonecos feitos de pelo, feltro e enchimento faz deles uma minoria, e portanto brincar com as minorias é também não é brincar só com as minorias, é brincar com a maneira como o país olha para as minorias. Então nos dias que correm isso está posto em causa muitas vezes, não é? Ou seja, o discurso xenófobo e racista, etc., que se generalizou, tem a ver com minorias, e portanto o Felp aponta o dedo não só às minorias e a maneira como algumas delas se organizam, mas sobretudo a maneira como as pessoas reagem às minorias e dizem: não querem ser raptados, voltem lá para a vossa terra. Não é? Pronto, os bonecos andam a ser raptados, porque para quem está a ouvir certamente já viu que de facto anda aqui uma saga de raptos muito pouco explicada. Sim, estão a desaparecer. Tu mencionaste a Rua Sésamo, também quem olha para o Felp também pode pensar nos Marretas. Ou no Fraggle Rock, sim. Exato. Para além destas inspirações mais óbvias de bonecos a interagir com humanos, houve outras coisas, outras séries ou filmes que vos inspiraram, quer em termos da narrativa, quer em termos de temas a abordar, por exemplo? Porque também mistura muitos géneros, como a investigação policial. Pois, era isso que eu te ia dizer, estás a ver? Ou seja, eu enquanto realizador com o Pôr do Sol, eu divertia-me imenso, mas em boa verdade o meu trabalho estava um bocado espartilhado pela linguagem televisiva da novela, não é? Ou seja, para trocar a coisa por miúdos, basicamente a questão é: na novela, a câmara
limita-se a registar, raramente narra qualquer coisa, não é? Ou seja, uma pessoa numa novela que perde as chaves do carro ou perde o pai, a importância para a câmara é exatamente a mesma coisa, não é? Oh meu Deus, onde é que estão as minhas chaves? Tan, tan, tan. Grande plano. Meu pai morreu. Tan, tan, tan. Grande plano. Assim, então, mas as chaves e o pai têm a mesma importância? Se calhar tem. Se calhar o pai era um gajo que era chaveiro. Ninguém sabe. Mas em boa verdade, quer dizer, eu estava ali um bocado espartilhado ali. E portanto, aqui nós também quisemos incluir isto. Ou seja, isto não é um whodunit de per si, não é? Mas é uma espécie de mistura ali um bocadinho o policial meet-se no ar. Há assim umas coisas que eu gostava mesmo de explorar nesse sentido, os decores, os pormenores, a maneira como os bonecos vivem com o pânico ou o fantasma dos raptos por cima do ombro. Ou seja, Os a câmara... quadros policiais onde se colocam fotografias. Sim, e estás a fazem Um ou seja, linhas. imagina, para quem já viu o primeiro episódio, pelo menos o primeiro episódio, conseguem ver que, por exemplo, a esquadra da polícia, eles estão sempre a andar de um lado para o outro. E estão a andar porque têm de andar, porque têm ritmo e são cenas que vão fazer, etc. Não sei o quê. Ou seja, é um bocadinho aquela onda do... Naked Gun. Opa, o Naked Gun é o meu soft spot, porque eu adoro o Naked Gun, então este último, achei que foi um refurbishment espetacular da franchise. Não temos o Liam Neeson, temos o Rui Melo. Sim, lá está. E eu não sei quem é que vai melhor. Eu adoro o Liam Neeson, atenção, mas o Rui Melo tem um corpo que faz favor. Portanto, ou seja, explorámos muitas coisas, como o João estava a dizer. Ou seja, não foi só a ideia de gozar com, foi acima de tudo dar o mood onde as séries nos colocam, não é? Olhando para trás, tu sentes que o Felp é o mashup perfeito do teu cérebro? É que... Olha, eu vou-te dizer, eu diverti-me muito a fazer o Pôr do Sol, sem dúvida, mas acho que me diverti mais a fazer este. E pela razão simples de, por serem bonecos, eles podem dizer muitas coisas. Podem dizer coisas que não são quase inimputáveis, estão a perceber? Ou seja, como são bonecos, eles podem mesmo dizer o que lhes vai na veneta, ou no caso, na esponja. Foi o projeto que me permitiu, de facto, explorar mais coisas, nem que seja... como é que tu fazes? Vou-vos lançar uma pergunta que é uma pergunta que também depois vai tocar na dificuldade técnica deste projeto. Quando um boneco leva um tiro, o que é que sai? Exato. Exato. Espuma, e é branca ou é vermelha? Pois. São tudo decisões que vocês têm É que que, tomar. é que se for branca, aquilo que sai é um bocado estranho de ver, Pois é. porque se confunde com outros fluidos, É verdade. certo? Que não são propriamente bons quando se levam um tiro, diria eu. Pronto, agora, percebem o tipo de dificuldade que é? De facto, o cérebro de quem está a criar isto, desde os adereços, ao responsável pelos bonecos, a quem está a realizar, a quem está com a câmara, não é? Tem de acompanhar este tipo de dúvidas de fantasia, não é? Que é incrível, ou seja, isso foi espetacular. Como é que um boneco corre? É tão giro, o processo foi tão divertido nesse Mas isso sentido. foi um processo que foi feito, esses pequenos detalhes que não são pequenos, não é? Foram decididos no momento Não, ou foram não. Foi tudo antes, certo? Sim, eu Durante tenho o uma... processo de criação do guião. Sim, eu tenho um distúrbio enquanto realizador, que é, eu não consigo ir para nenhum dia de rodagem sem ter Tudo já preparado. sim, um esquema. É que para além de realizador sou produtor, não é? Desta série. E portanto, se eu vou pagar a um realizador, que no caso sou eu, que anda à procura das coisas no decor, eu vou estar a perder dinheiro de certeza absoluta. Vais-te Pronto. chatear contigo. E vou-me chatear comigo mesmo. Pronto. E portanto há uma espécie de levantamento minucioso de tudo o que pode vir a suscitar dúvidas in loco, não é? Mas claro que também se descobriram muitas coisas. Descobriram-se coisas muito giras com os bonecos. Uma das nossas dúvidas é como é que vocês gravaram as cenas em que os atores e os bonecos, os atores humanos Sim. e os bonecos têm de interagir, ou seja, se os atores que dão voz aos bonecos estão lá, se as dobragens são feitas depois, como é que é Exato. feito esse contacto físico, não é? Também é muito desafiante a nível da coreografia. Que às vezes é bastante literal. Nós vemos Pois. as imagens com a Inês Aires Pereira. Foi bastante Sim. físico. E vocês ainda não viram nada, porque o Arlindo do Café vai ter um caso tórrido com um boneco. Meu E nós Deus. chegámos a ter algum receio pelo boneco, porque o ator estava a ficar um bocado excitado, de facto, com pelo a mais, etc. Então é muito engraçado. Porquê? Porque nós, para vendermos esta ideia à RTP, que não é trabalho de sumenos, convencer-os a RTP, que é o canal público, a fazer uma série em horário nobre com bonecos e humanos é uma tarefa difícil. E portanto nós já descobrimos, enquanto produtora, nós na Coyote, que não entregamos a nenhum cliente nenhum dossiê a apresentar projetos. Apresentamos mini pilotos, não é? Ou seja, juntamos equipas
E acreditamos de tal maneira numa ideia que quando vamos mostrar alguma coisa a um cliente, como a RTP no caso, mostramos 5 minutos de como é que aquilo vai ficar, não é? Uma espécie de proof of concept da coisa. E na altura fizemos uma coisa que foi: os SA marionetas manipularam e nós dobrámos a seguir nesse piloto. E percebemos que havia muitas falhas. Ou seja, apesar de ficar convincente, faltava-lhe alguma alma, não é? Pronto. Então decidimos dar formação aos nossos atores, aos nossos 6 atores que fazem os bonecos, formação de manipulação, e portanto eles estão a fazer a voz ao mesmo tempo que estão a manipular. Têm microfones debaixo das cadeiras, debaixo das mesas, debaixo de não sei o quê, estão em posições muitíssimo sugestivas por baixo de sítios, né? E estão a interagir com os humanos. Pronto, ou seja, os bonecos estão lá, os atores que lhes dão vozes estão lá, estão escondidos. Ou seja, há desafios técnicos de manipulação, postura, drive, etc., que se prendem de facto com... nós pensarmos nisto ao pormenor, não é? Portanto, é muito importante que isso aconteça. Algum boneco foi Ferido durante a produção. Foi. Eles passam por muita coisa, não é? O Felp, enquanto Frente Espetacular pela Liberdade Peluda, tem ações de rua e de consciencialização da sociedade civil, que são cenas, são coisas revolucionárias. Havia várias cópias de cada boneco, tinha que haver Havia três. Havia 3. Okay. E quantas sobreviveram? Exato. Sobreviveram todas. Uma delas está connosco, outra delas está com a SA Marionetas e outra delas está no Museu da Marioneta. Fizemos essa doação ao Museu da Marioneta. Estamos a acreditar que o sucesso desta série vai nos levar a fazer algumas temporadas, até nos fartarmos, de facto. Ou até, lá está, deixar de ter graça para nós. Isso era uma pergunta, das nossas se havia perguntas. possibilidade de continuar. A nossa ideia é essa, ou seja, eu não posso revelar o que é que acontece no final destes 20 episódios, mas o que acontece é que permite toda uma franchise à volta da coisa. O universo cinematográfico dos bonecos. Ui, Muito vamos ter um franchise tipo Avengers, mas de bonecada? De Felp, sim. Eu acho que sim, ou seja, há todos os ingredientes para que isso aconteça. Ou seja, também é possível sonhar com um filme de Felp? Se houver esse entusiasmo. Pois não sei, sabes que eu acho que neste momento atrai-me muito ser realizador de séries. Atrai-me bastante. As minhas Porquê? experiências. Qual é a diferença? A diferença tem a ver com... Não tem a ver só com o consumo do público, tem a ver com o meu próprio consumo. Ou seja, eu adoro ver filmes. Eu tenho várias plataformas de streaming que assino, evidentemente, mas essas reservo-as sobretudo para as séries. Para filmes, eu tenho através de uma VPN o Criterion Channel, e o Criterion tem tipo os filmes de uma vida, não é? Ou seja, eu sou esse gajo que gosto de pôr um filme por dia para ver várias coisas antigas, novas, etc. Sou esse gajo. Mas também consumo imensas séries. E em boa verdade o que eu sinto é que, para um país com a nossa escala, se vocês analisarem os 10 filmes que fizeram mais espectadores, ou os 15 nos últimos anos, mais de metade deles são comédias. Comédias que nem sempre são, ou seja, o meu género de comédia não são definitivamente, não é o meu género de comédia. E isso diz várias coisas que nos deviam ser caras e importantes. Nomeadamente, a educação, o nível da educação neste país é baixo, não é? Ou seja, nesse sentido, há um plano nacional de cinema que é incrível, cuidado, muito bem tratado, mas se os professores já sentem a carga que sentem para darem matemática, português, ciências, etc., para darem mais o plano nacional de cinema, estão perdidos, quer dizer, não há professores que aguentem esta carga, não é? Portanto, acho que a maioria das pessoas nas escolas nunca sequer ouviu falar do Plano Nacional de Cinema. Infelizmente, não é? Mas ele existe e as pessoas que estão à frente dele são pessoas super capazes. Eu conheço-as e acho que o critério da escolha desses mesmos filmes é incrível. Passa pelo cinema de animação, quer dizer, é um bocadinho estúpido, diria eu, mas sintomático de como as coisas são, não são só aqui, são. Que o João Gonzalez tenha de fazer um filme que vai nomeado aos Oscars para as pessoas irem ao cinema ver uma curta portuguesa de animação. Verdade. Quando o João Gonzalez tem um trabalho já anterior com o Bruno Caetano, com a Mola, etc. Ou seja, que é incrível, não é? Ou seja, o cinema português de animação é dos melhores do mundo. E é chato que nós precisemos da bandeirinha do Oscar para reconhecer, para o português comum reconhecer isso. Sim. Percebem o que eu estou a dizer? Acho que é triste. Há bocado falavas também de várias plataformas de streaming. O Felp vai para a HBO Max. Como é que surgiu esta parceria? E isto foi na fase da produção ou foi já na fase da distribuição? Como é que isto aconteceu? A Coyote tem desde o início os olhos postos em fazer bem para ser consumido cá dentro. A internacionalização, para mim, começa em garantir às pessoas de cá, aos portugueses e às portuguesas,
que vejam séries de qualidade cá, feitas para cá. E se isso for assim, a internacionalização está garantida. Percebem o que eu estou a dizer? Ou seja, local goes global. É o que os gajos estão sempre a dizer. E é verdade, as plataformas estão sempre a dizer isto, que é local goes global. Não me interessa nada ser o Tarantino de Coimbra. Estás a ver? Não me interessa. Interessa-me ser o Manel que vem de Coimbra. Tarantino da Fuseta existem bués, Tarantino de Viseu existem imensos, Tarantino da Tailândia existem imensos, mas ninguém quer saber deles. Nós queremos saber do Tarantino, não é? E portanto isso é super importante. E portanto eu, para mim, isso pronto, é uma Já coisa... ouvimos o David Bruno neste podcast a dizer exatamente a mesma coisa. O David Bruno é inacreditável. O David Bruno é um gajo inacreditável. Eu adoro o que ele faz. Aliás, eu comecei a ouvir o David Bruno por causa do meu filho. Portanto, está tudo certo. E em relação à HBO, o que acontece foi... portanto, a Coyote teve o seu primeiro projeto de assinatura própria, que foi o Até que a Vida nos Separe. Na Netflix foi a primeira produção portuguesa a estrear em 198 países, ainda antes do Glória, não é? Portanto, o Glória é um original, a Netflix vem cá, mete o dinheiro, fazem o Glória. Nós, no nosso caso, com o dinheiro que a RTP nos deu, fizemos uma série que estreou através da Netflix. Foi a primeira produção nacional a ser escoada lá para fora desta forma. E tem a ver com teimosias, não é? A RTP diz-nos que não querem uma segunda temporada do Até que a Vida nos Separe. Nós tínhamos adorado fazer essa série e eu, teimosamente, quando ouvi o não da direção de programas a uma segunda temporada, e fiquei muito triste com isso, passei 2 dias a mandar e-mails e cheguei às cúpulas da Netflix que viram a série e quiseram comprar. Pronto, depois disso pusemos-nos na cama com a Prime. E foi bom. Posso dizer que foi bom, na cama com eles foi bom. E até um certo ponto já tínhamos, ou seja, passámos a ter o pôr do sol na Netflix e na Prime ao mesmo tempo. Ou seja, conseguíamos ter, éramos a produtora que tinha os primeiros conteúdos divididos entre 2 plataformas. Também não tinha acontecido. Pronto, e de repente a HBO surge neste contexto também. Ou seja, queríamos... Foi que o João estavas a perguntar. Foi no período de pré-produção. Ou seja, eu faço uma espécie de pré-venda do produto às plataformas, porque isso me ajuda à produção, não é? Ou seja, eu garanto que estes episódios vão valer X para a plataforma Y, não é? Okay. E, portanto, posso contar com esse dinheiro a jusante, não é? Ou seja, preparo e garanto a montante, mas depois a jusante sei que esse dinheiro vai entrar, estás a perceber? Ou seja, pronto, essa venda vai entrar. Não é uma venda muito boa, nunca é uma venda muito boa. Repara, o nosso país, à escala que tem, não é muito competitivo. Nós temos 10 milhões de pessoas ou 11 milhões de pessoas. Quantas pessoas é que têm Netflix? E eles não te vão dizer os números, não é? As plataformas nunca vão revelar Eles isso. escondem sempre. Porque a verdade é que não é muito competitivo, não é? Ou seja, num país com 10 milhões, vais aqui ao lado, são 7 vezes mais do que nós. E nota-se, não é? Pela produção. E tu, ao fazeres isso, ao já teres essa pré-distribuição, digamos assim, Sim, pelo menos apalavrada, tu já pensaste nisso? Ou seja, quando estavas a criar o guião, etc., já pensavas em coisas que poderiam ser internacionalizáveis? Não. Continua a ser um produto para Portugal. Tem que ser o mais genuíno possível. Não é? O humor tem de ser genuíno em primeiro lugar. Em segundo lugar, há uma coisa fundamental que é... Nós temos uma responsável por legendar as nossas séries para inglês e tudo mais, que é uma tipa que tem sensibilidade para mudar. Quando nós ligamos o sucesso do Mazarra aos Templários, por exemplo, ela não vai dizer Mazarra, vai dizer James Corden ou qualquer coisa, estás a ver? Ou seja, alguma figura que, ou sei lá... Como o Dragon Ball em Portugal, nos anos 90. Exatamente, e isso é que é a cena espetacular, não? Isso é uma cena que é... Epá, eu lembro... Agora estavas a falar de Dragon Ball, eu lembro-me da minha escola secundária parar para ver o último episódio, quando foi aquela loucura. Loucura total. E as dublagens eram incríveis. Claro, ou não sei se te lembras do Nunca Digas Banzai. Sim. Pronto, o Nunca Digas Banzai tinha graça, era em português, porque os gajos curtiam uma onda que eu nem sei se era permitida, mas os gajos curtiam imenso. Tinha piada era em português, tipo, olha, vem lá o Carlos. E era um gajo que tinha nascido em Fukushima, não é? Tipo, vem lá o Carlos, o Carlos vai se esbardalhar todo. Isso era incrível, era muito divertido. E lá está. E vocês graça. fazem isso também, ou pelo menos têm a garantia que essa vossa colega consegue fazer mais ou menos isso para as Sim, temos esse cuidado, mas eu acho que acima de tudo é bonecos a lutar por baixa de preços de escovas anti-borboto. Isso é internacional. Quer à frente, quer atrás da câmara, muita gente que trabalhou em Pôr do Sol voltou para esta série. Sim. Foi um reencontro familiar propositado? Claro que foi, não é? Ou seja, eu tenho uma teimosia grande enquanto realizador em relação aos meus elencos, que é, eu gosto pouco de os repetir, mas há pessoas que é inevitável para mim não imaginar em determinados papéis. Isso é assim. Há pessoas com quem eu tive fantásticas experiências a trabalhar. Lembro-me de um que no Pôr do Sol fez uma participação, mas que eu chorei a rir com o timing, com a capacidade, que foi o Diogo Morgado.
e que agora volta num advogado que é o gajo com menos jeito para ser advogado no mundo. Ou, por exemplo, eu pensar na minha teimosia com caras que ninguém conhece, né? Um dos nossos atores desta série, que é o Manela Encarnação. É uma aposta minha, é um miúdo que tem muita experiência de teatro, sobretudo. Pá, e essas apostas é o que eu acho que fazem... Que é aquela coisa de repente, pá, este miúdo, quem é que foi? Onde é que este gajo estava? Pronto, Tu, no onde é que fundo, este gajo queres ser estava? o novo Júlio Isidro, não é? É só o meu objetivo, aliás. Eu nem queria realizar, eu só queria mesmo gostava de recuperar o Turno da Noite, o programa do Júlio Isidro, e cantar o genérico, como ele. Antes de irmos embora, diz-nos só uma coisa. Acabaste de sair de rodagem, nós sabemos disso, mas já estás pronto para mais algum projeto? Tens alguma coisa na calha? Tenho várias coisas na calha. Conta-nos Estamos a preparar... tudo, nós queremos sempre ter breaking Top. news. Somos jornalistas. Então, nós estamos a preparar uma coprodução com Espanha, porque a Coyote também quer dar esse salto agora para, pelo menos, trabalharmos com mais gente. Eu vou realizar uma série chamada Arco da Velha, que é uma série com a RTP e com parceiros espanhóis, da Treboa, que é uma produtora espanhola. E o Arco da Velha é uma série de terror, que é um género que eu também gosto e que, no fundo, explora, se quiserem... Arco da Velha é uma aldeia à qual as pessoas conseguem chegar, mas não conseguem sair. Podem sair, Tipo mas... Hotel Califórnia. Tipo Hotel Califórnia, tipo a cena do... Twin Peaks. Exato. Como é que se chama aquela? Do From, não é? Tem um bocado aquela onda Sim. da série do From, mas não é bem isso. Ou seja, as pessoas podem sair, mas vão lá morrer. Quer dizer, podem dar as voltas que quiserem à vida delas, mas vão lá morrer. Pronto. E é escrita por 5 magníficos argumentistas de quem eu gosto muito, que são meus amigos, que é o Luís Chama Filipe adivinhar, Borges. Henrique Dias. Não. O Luís Filipe Borges, por acaso, esteve cá já há vários meses e ele tinha adiantado também que ia fazer uma série de terror, mas não podia dar tantos pormenores na altura. Mas eu sou o produtor, agora posso me chivar. Pronto. Agora sou o Chico. Não, mas é isso. Luís Filipe Borges, Filipe Homem Fonseca, Artur Ribeiro, Nuno Duarte, Tiago R. Santos. 5 magníficos e mais uma Anita Pico, que é argumentista galega, que também vai participar connosco nesta série. Temos uma realizadora espanhola que fará a parte espanhola. E pronto, e estamos em fase de fechar ou ultimar, lá está, processos de financiamento para iniciar a rodagem no início do ano que vem. E depois tenho vários projetos na calha que estou a discutir com parceiros, algumas coproduções que gostava de encetar, uma também com o Brasil. Nesta nota que terminámos, Manuel, muito obrigado por teres vindo à nossa Watch senhor. Party. Mas não te vamos fazer de boneco, mas também não te vamos deixar ir embora sem primeiro deixares uma sugestão para os nossos ouvintes. Uma sugestão. Espera aí. Diz, desculpa, Só há um senão. Tens apenas 30 segundos. 30 Estás preparado? Estou prontíssimo. Pronto, força. Pronto, já saiu do cinema, mas acho que deviam procurar maneira de ver um filme chamado Weapons, ou A Hora do Desaparecimento. Foi dos filmes que eu mais me ri nos últimos anos e ao mesmo tempo aqueles que tive mais medo, e é muitíssimo bem feito. É do mesmo realizador do Barbarian. E eu diverti-me imenso e aconselho a toda a gente que possa procurar este filme e ver com as salas escuras. 27 segundos, uma recomendação que eu também subscrevo. já fui ver. E lá está também aquela subversão de géneros, não é? E de expectativas. Manel, mais uma vez, muito obrigada pela tua presença. Novos episódios de Feld passam todos os dias na RTP e está também na HBO Max. No próximo episódio, mais um convidado para falar de cinema e televisão. Marquem no vosso calendário, temos uma nova Watch Party todas as semanas, às quintas-feiras. Até lá, podem ouvir este e outros episódios em todas as plataformas de podcast e no site da Renascença em rr.pt. Não se esqueçam de subscrever ao feed do Watch Party na app que mais gostam de usar e de enviar as vossas sugestões para o e-mail watchparty@rr.pt. Este podcast tem sonorização de Paulo Teixeira e José Luís Moreira, ilustração de Rodrigo Machado, com apoio à produção de Catarina Cascabulho, Fábio Oliveira e Miguel Marchão. Se isto é comédia, eu vou ali e já venho. Só as asneiras é que têm graça. O resto... não me ri nem uma vez. A sorte é que o próximo é que é bom.